Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma oportunidade nesta feita para mais uma pré-aula. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Louvar a Deus também pela vida dos nossos comentaristas. Nesta feita, o pastor Gilvan comenta segundo trimestre, onde estamos aprendendo sobre os milagres de Jesus. E neste próximo domingo, dia 8 de junho de 2025, estaremos aprendendo a lição de número 10, que tem por título a cura de um surdo e gago. Que Deus continue abençoando a cada professor, aos alunos que estarão lecionando e aprendendo desta preciosa lição. Louvar a Deus também pelos nossos companheiros da leitura diária ao decorrer da semana. Textual: e erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe: Efata, isto é, abre-te. Marcos 7:34. Vemos aqui, irmãos, o momento em que o Senhor tem compaixão daquele homem que sofria dessa deficiência, era surdo, não podia ouvir e tinha dificuldade para comunicar, pois era gago, e o Senhor, tendo misericórdia, tendo compaixão deste homem, tocou aos seus ouvidos, a sua língua, e deu a ele novamente a dignidade de ouvir a voz do Mestre, e testificar dos milagres de Jesus. Que maravilha! O Senhor operou este grande milagre na vida deste homem. Verdade prática: só Jesus sabe onde está a enfermidade no corpo e da alma. Só Jesus, o nosso Criador, pode nos compreender as nossas necessidades. Ele conhece o profundo e escondido, tem cura para o nosso corpo e para a nossa alma. Leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 7, o verso 31 ao 37. O objetivo geral é falar sobre a cura do surdo e gago. Objetivos específicos é expor a importância dos milagres realizados por Jesus. Segundo, enfatizar que o milagre contraria a lógica humana. Terceiro, destacar os aspectos vitais da vida cristã. O nosso comentarista coloca para nós aqui na introdução sobre as Decápolis. Era uma região composta de 10 cidades, predominantemente gentias, que constituía uma confederação que, com a autorização dos romanos para cunhar as suas próprias moedas, eles presidiam os próprios tribunais, até mesmo no comando do exército. Decápolis era uma das cidades. Decápolis era da mesma região que Jesus expulsou os demônios daquele homem. Agora o Mestre Jesus está de volta a este mesmo lugar. Essa é uma confirmação do amor de Jesus pelas almas. Então vemos aqui, irmãos, nosso comentarista colocou algo para nós muito importante, pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, retornando de Tiro e Sidom, ele volta às regiões da Galileia por um caminho indireto, passando pelas Decápolis, onde veio com ele uma grande multidão, e no meio desta multidão um homem surdo e gago, onde o Senhor teve compaixão dele e o curou, dando a ele o direito de ouvir a voz do Mestre e testificar do milagre que o Senhor operou na sua vida. Lembramos também, quando falamos da Decápolis, o milagre que o Senhor operou quando atravessou com os discípulos o mar da Galileia, encontrando com aquele gadareno que estava possesso, estava endemoniado, e o Senhor libertou a sua vida. Naquela ocasião, os povos ali pediu que o Senhor retirasse, mas observamos que Jesus volta nessa mesma região e vem com a grande multidão, pois ouviram a mensagem, ouviram dizer dos grandes milagres que o Senhor operou, e o nome do Senhor era glorificado, como diz a palavra do Senhor. Jesus realizou esse grande milagre. Jesus cura um homem surdo e gago. Mateus nos fornece os meios para comparação sinónima para uma cura do homem surdo mudo em Marcos. A versão de Mateus é uma versão resumida, mas mantendo várias características
da versão de Marcos. Esta inclui o caminho de Jesus até o mar da Galileia e as grandes multidões que confrontam Jesus e seus discípulos. Então vemos, irmãos, que é um assunto que é narrado tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos. Porém, Mateus fala de forma resumida sobre o ponto em que o Senhor está passando por as Decápolis e grandes milagres foram operados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Marcos fala de forma específica esta cura que o Senhor operou na vida deste homem que era surdo e gago. Observamos, irmãos, que a perda da audição isola as pessoas da sociedade e a surdez profunda pode tornar difícil o aprendizado da fala. Talvez aquele homem enfrentasse esse problema há muito tempo. Então vemos, irmãos, que a situação deste homem, que não tinha audição e a sua comunicação era muito difícil, pois era gago, mas o Senhor chegou no momento certo, na hora certa, e mudou o quadro da situação na vida deste homem. Esse episódio já era um sinal da era messiânica. Jesus veio cumprir o que está escrito, já previa, conforme registrado em Isaías, do capítulo 35, do versos 5 a 6. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, em Isaías 35, repete o verbo utilizado nas profecias. Marcos enfatiza e apoia o cumprimento das palavras de Isaías. Jesus era um Messias que há muito tempo havia sido prometido. Então vemos aqui, irmãos, os cumprimentos da palavra do Senhor, profetizado pelo profeta Isaías, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viria, o Messias, e traria visão aos cegos, liberdade aos cativos, audição aos que eram surdos. Que maravilha vermos a palavra do Senhor se cumprir, desde a antiga aliança, onde o Senhor foi prometido que viria para dar salvação, para dar liberdade, curar os enfermos, aos que necessitava do favor divino de Deus. E Marcos vem enfatizar os cumprimentos da profecia do profeta Isaías, um dos profetas maiores. Que maravilha, vemos a palavra do Senhor se cumprir. O Senhor operou milagres no passado, opera no presente, e a igreja do Senhor continuará vendo os grandes milagres do Senhor até o momento que nós sermos arrebatados. O suspiro de Jesus antes da cura. Marcos anota que Jesus deu um profundo suspiro, demonstrando que as condições daquele homem tocavam o íntimo do seu coração. Aquelas dores eram também sentidas pelo Mestre Jesus. Esse é um sentimento de compaixão. Em primeiro lugar, Jesus realiza o milagre longe da multidão. Ele sempre trabalha diferente da lógica humana, diferente de muitos pregadores que pregam o Evangelho como propaganda para chamar a atenção. Então, que maravilha, irmãos, vemos aqui que o Senhor, com íntima compaixão da situação deste homem, tocando aos seus ouvidos, a sua língua e mudando o quadro da vida deste homem, trazendo dignidade a ele para poder ouvir, para poder falar das coisas de Deus, do grande milagre que o Senhor operou na sua vida. Sabemos que os milagres de Jesus vai além da compreensão humana, fora da lógica humana, mas o nosso Deus continua nos ensinando a sermos cada dia humildes e aguardarmos a recompensa no Senhor. Como o comentarista colocou aqui, há muitos pregadores que pregam o Evangelho como propaganda para chamar a atenção. Nosso Senhor Jesus retira aquele homem da multidão e opera este grande milagre na vida dele, e o nome do Senhor é glorificado. Que possamos nós aprendermos a sermos simples, humildes como nosso Mestre Jesus, aguardarmos as nossas
recompensas quando adentrarmos o céu de glória, recebamos o galardão da mão do nosso Senhor. O milagre contraria a lógica humana. Por definição, o milagre contraria a lógica humana. Não obstante, neste caso específico, untar, isto é, besuntar ou aplicar sobre os olhos de alguém cego uma espessa camada de lama, parece não ser algo sensato, segundo a lógica humana. Contudo, tal ato indica que os métodos divinos não precisam ser repetitivos ou iguais. O Senhor age de forma que lhe apraz e no momento que lhe convém. O milagre da cura do surdo e gago nos lembra que os caminhos de Deus estão além da compreensão humana. O que parece impossível para o homem, para Deus, é algo natural. Isso nos chama a confiar que o Senhor pode agir em nossa vida de forma que não conseguimos entender, mas que sempre traz restauração, cura e transformação. Então vemos aqui, irmãos, que os milagres do nosso Senhor Jesus, eles contrariam a lógica humana. Milagres não se explicam. Vemos muitos tentando explicar os milagres de Jesus, mas na lógica humana não tem explicação. É algo sobrenatural, é divino, que para Deus isso é natural. E vemos que o Senhor age como lhe apraz. No momento certo, na hora certa, o Senhor chega e traz a solução. Este homem sofreu muito tempo, mas no momento certo o Senhor veio e deu a ele novamente a voz, trouxe a cura para os seus ouvidos e ele passou a ouvir novamente. Que maravilha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos nós, irmãos, confiarmos, mesmo não entendendo, como nosso comentarista colocou aqui para nós. Isso chama a confiar que o Senhor pode agir em nossa vida de forma que não conseguimos entender. Talvez no momento não entendemos, como a palavra do Senhor vai dizer, vemos por enigma, mas um dia entenderemos o mistério do Senhor sobre nossas vidas. O simbolismo da cura. O surdo espiritual é aquele cuja voz está presa, mas aprisionada por não ouvir, só pode encontrar a cura em Cristo. Então vemos, irmãos, que há muitos surdos espiritual que escutam, mas não ouvem, como o próprio Isaías vai descrever, não dão ouvidos à palavra do Senhor, são reaços ao Evangelho, estão com comichão nos ouvidos, vive de uma vida nas inversões de valores, e servos de Deus pregam a palavra do Senhor, mas eles não dão crédito. Vai chegar um momento em que eles terão o acerto de conta e que a igreja do Senhor Jesus não desistam desta pregação, enquanto aqui cumpramos o ID do Senhor Jesus, pois sabemos que só Jesus tem a cura para esta situação. Oramos por aqueles que ainda estão no mundo e que possam encontrar em Cristo Jesus a salvação e a cura para a sua vida espiritual. Como aplicar esse grande milagre? Esse milagre apresenta alguns aspectos vitais na vida cristã. Em primeiro lugar, alguns tipos de surdez. O surdo é uma pessoa que não ouve. Existem vários tipos de surdez. Jesus pode abrir, ele abre a boca, os olhos, os ouvidos do surdo e gago. Ele conhece o profundo e escondido e as nossas necessidades. Então vemos aqui, irmãos, que o Senhor tem poder para tocar nos 5 sentidos que o homem necessita, a visão, a audição, o olfato, o tato. E observamos que nos milagres que o Senhor operou, o Senhor tocou nesses 5 sentidos em que o homem necessita. Dos grandes milagres que o Senhor terá operado, o cego de nascença,
aquele homem com a mão mirrada, o surdo, o gago, e vemos quão grande o poder de Deus para restaurar a vida dos que necessitam, que possamos nós continuarmos dando crédito no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregando que somente Ele pode curar, pode transformar, pode libertar o homem da escravidão, pode libertar o homem do sofrimento, da doença, das enfermidades, do leito da enfermidade. O nosso Senhor tem poder ainda para curar. A palavra efata é de origem aramaica e nos traz a ideia de abrir. Desta palavra, Jesus destruiu os grilhões da prisão que Satanás mantinha aquele homem. Essa passagem convida as pessoas a reconhecerem a necessidade de buscar a cura, seja física, emocional ou espiritual. Então vemos, irmãos, que quando o Senhor encontra que este homem, toca aos seus ouvidos, a sua língua, o Senhor suspira e fala esta palavra, a qual o homem compreendeu o que o Senhor havia falado e se alegrou, testificou do grande milagre que o Senhor operou. Essa passagem nos convida as pessoas a reconhecer a necessidade de buscar a cura, seja física ou emocional ou espiritual. Sabemos que só em Cristo Jesus nós temos total solução, tanto para a cura física como emocional. A sede do sentimento, às vezes muitos estão com a alma ferida, sequelas a qual tem feito sofrer, e de um espírito abatido. Jesus pode restaurar esta situação na sua vida, trazer uma cura, trazer alegria para o seu coração, trazer perdão para os seus pecados, e trazer um novo viver para a sua vida, trazer novidade de vida, a salvação eterna que encontramos somente em Cristo Jesus. Aspectos vitais da vida cristã. A surdez pode ser congênita, temporária, artificial e moral. A surdez congênita é quando o indivíduo já nasce com esse problema. A temporal é como as das crianças que ainda não conhecem o som da linguagem, mas com o tempo elas vão desenvolvendo essa habilidade. Surdez artificial é a surdez dos estrangeiros que ouvem, mas não entende a língua do seu país. Surdez moral, ela é muito perigosa, pois é a daqueles que não querem ouvir os seus ouvidos. Os seus ouvidos estão tapados para ouvir a palavra de Deus. Então vemos aqui, irmãos, 4 exemplos que o nosso comentarista coloca para nós da surdez congênita, temporal, artificial e moral, sendo ela a mais perigosa, a moral, pois não quer mais dar ouvido à mensagem do Evangelho. Vive uma vida de inversão de valores e recusa a verdade que está em Cristo Jesus. É muito perigoso, que Deus nos dê graça e sabedoria para nunca cairmos de tal situação. Oremos por aqueles que estão vivendo uma vida no mundo, não dando crédito à mensagem do Evangelho, para que Deus possa revelar a salvação e restaurar a sua vida espiritual, tirando ele desta surdez, pois o nosso opositor, ele procura a todo instante cauterizar a mentes desses que estão surdos para o Evangelho de Cristo Jesus. O maior exemplo, Jesus nos deu um grande exemplo em sua palavra. Sempre que ele abria a sua boca, as pessoas eram edificadas, restauradas e consoladas. As nossas palavras têm grande poder, tanto para edificar, tanto para destruir. Os ensinamentos de Jesus abrangem todos os aspectos da nossa vida, mostrando como viver em amor, fé, humildade, serviço e justiça. Então vemos aqui, irmãos, um grande exemplo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha palavras de edificação, de restauração. Possamos nós pedirmos graça e sabedoria ao Senhor para o abrir das nossas bocas. Nós temos palavras que possa consolar, possa ajudar aquele que necessita, o nosso próximo,
como o nosso Senhor fazia. Ele, em seus ensinamentos, ele abrangia todos os pontos da nossa área. Os ensinamentos de Jesus abrangia todos os aspectos da nossa vida, mostrando como viver em amor, fé, humildade, serviço e justiça. O nosso Senhor Jesus deixou esse exemplo para nós, que possamos nós darmos ouvido à mensagem do Senhor, como Ele mesmo vai dizer: se der ouvido às minhas palavras, serão como aquele homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. O foco dos seus ensinamentos está no relacionamento com Deus e com o próximo, na confiança em Deus e na prática da fé. O nosso Senhor Jesus sempre preocupou em que os filhos de Deus tivessem novamente um relacionamento com o seu Criador. Nós estávamos perdidos, Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, retornando ao caminho da salvação, pois morreu por nós para nos dar um livre acesso novamente ao nosso Pai Celestial, a qual nós estávamos destituídos da glória de Deus. E o Senhor nos deu esta nova aliança, esta liberdade de estar relacionando com o nosso Criador. Ele também nos ensina este mandamento: amar ao nosso próximo como o Senhor amou a nós mesmos, e amar a Deus sobre todas as coisas. E possamos nós sempre refletir nos mandamentos do Senhor, observando a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus conselhos, para que nós continuamos sendo observante e praticante dos ensinamentos de Cristo Jesus. O diálogo é a parte fundamental para uma vida saudável. As nossas palavras devem ser usadas para construir, encorajar os outros. Um bom diálogo pode evitar conflito desnecessário, mas também fortalece as relações. Jesus sempre demonstrou empatia em suas conversas, ouvindo com atenção as pessoas e compreendendo as suas necessidades antes de responder. Ouvir com empatia significa tentar entender o ponto de vista do outro em suas emoções, falar com clareza e amor. Jesus nos ensinou a sermos firmes na verdade, mas sempre com amor. A comunicação assertiva envolve a expressão dos próprios sentimentos e necessidades sem agressividade, mas de maneira honesta e respeitosa. Então vemos aqui, irmãos, que o diálogo é muito importante e fundamental para uma vida saudável. Nosso Senhor Jesus, como um grande comunicador, Ele nos dá estes grandes exemplos de estar sempre ouvindo o próximo, criando situações para buscar soluções, como nós vemos na palavra do Senhor. O Senhor ouvia, e tinha empatia na necessidade do próximo. Observamos nos milagres que o Jesus operou, Ele ouviu as necessidades daqueles e supriu com cura, com milagre, com multiplicação. Isso é um grande exemplo para nós, que possamos nós carregarmos em nosso coração este mesmo sentimento de Cristo Jesus e possamos nós irmos de encontro àqueles que necessitamos, com palavras encorajadoras, que motivam a continuar prosseguindo nesta caminhada cristã. O nosso Senhor, Ele trouxe para nós grandes ensinamentos em viver no amor, expressar o amor de Deus que há no nosso coração, para que possamos evitar até mesmo os conflitos desnecessários, tanto na obra do Senhor, quanto na nossa vida secular. Quem busca com sabedoria um bom diálogo, ele é um grande pacificador, como Cristo tem nos ensinado no Sermão da Montanha. Ser pacificador. Hoje muitos não dão valor à palavra do Senhor e vive às vezes de muitas confusão. Mas aquele que ama a palavra do Senhor, ele evita as dissensões e procura um bom diálogo para solucionar os problemas da sua vida
e do seu próximo que está necessitando de uma palavra amiga. Jesus, ao curar o surdo e mudo, não apenas desenvolveu a capacidade física de falar, mas restaurará a dignidade e a autonomia dessa pessoa, permitindo que ela volte a expressar-se plenamente e se comunique com o mundo ao seu redor. Ele liberta o que está preso, tanto no corpo quanto no espírito, mostrando que a sua obra vai além do físico. Ele restaura a alma e reconecta as pessoas ao propósito divino. Quão maravilhoso é o nosso Deus. Ele opera esse grande milagre por completo, né? Não somente físico, mas espiritual, e observamos que o Senhor restabeleceu grandes coisas na vida deste homem que estava excluído da sociedade. Agora ele tem como ouvir, possibilidade de ouvir, de falar, de se comunicar com o seu mundo ao redor, trazendo a dignidade para aquele homem que era sofredor. Deus faz grandes coisas em nossa vida e restabelece, né, tudo isto para nos vivermos o propósito de Deus, que possamos nós darmos crédito à palavra do Senhor e buscarmos viver a vontade do Senhor enquanto aqui estivermos e vemos os grandes milagres de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e a paz do Senhor esteja com cada um de nós.